Bom dia! Oi! Oi, Alessandra! Tudo bem? Denise, a Maria Oliveira, como que vocês estão? A Jaque, a Roseli. Que saudade! Gente, ontem eu fiquei desnorteada. Parecia assim que eu tava faltando um pedaço do meu dia. Cadê? Não tinha conseguido entrar aqui de jeito nenhum. Mas enfim, né? Graças a Deus resolveu esse problema. A Ana. Oi, Lourdes, tudo bem? Vamos sim! Bom dia! Ah, Jaque, pois é, aqui é lindo, né? Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Os vasinhos aqui, ó, as plantinhas. Nossa, muito gostoso. E esse o arzinho aqui, quando eu venho aqui para São José dos Pinhais, que é a região metropolitana ali de Curitiba, eu já sinto a diferença no ar, assim, parece que tem uma leveza no ar. É interessante isso. Eu sempre gostei daqui, dessa região. A Rosana, tudo bom, Rosana? A Luciene, sejam bem-vindas. Então, vamos lá, né? A essência da beleza tá ali também. E vamos compartilhar um pouquinho da palavra hoje, né? Com alegria, né? Louvado seja Deus por mais um dia. E eu fico feliz, assim, né? Que isso faça falta na vida da gente. Que bom, a gente tem que sentir falta de estar perto de Deus, né? De estar ouvindo a palavra dele, de estar se alimentando dele, né? O nosso alimento diário, o nosso pão diário. E da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, que a gente alimenta a nossa alma, a gente precisa alimentar o nosso espírito mais ainda, né? Porque é ele que nos mantém de pé, é ele que nos sustenta todos os dias, né? A força que vem do Espírito Santo que está unido no nosso espírito, essa força que vem de Deus, né? A alegria que vem do Senhor, a alegria que vem de Deus. A palavra fala num provérbio que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Essa alegria do Senhor. Ó, eles viram alguma coisinha. Às vezes gente que tá lá fora, lá na rua, eles já escutam, né? Ó, quem veio aqui, a Molly. Oi, Molly, bom dia. Ela é mais tranquilinha. Não chega chegando, né? Pulando por tudo. Né, Axelinha? Deixa eu mostrar a Molly aqui. Olha lá. Olha, ela parece um leitãozinho de tão gorda. Né, Molly? Você é gorda demais. Essa ela não era da rua, né? Essa já era dos donos aqui da casa. Veio junto com eles pra cá. E dela só fica aqui dentro. A Josiane tá dizendo que é em Goiás muita chuva. Olha só, que bom, né, Josiane? Tava precisando de chuva no Brasil inteiro aí. Que bom, né? Que bom. Tava escutando a notícia agora ali, diz que baixou a tarifa de luz, né? Pela primeira vez em 9 meses. Que beleza, né? E isso é por conta da normalidade de novo, das chuvas, de tudo, né? Que bom. Graças a Deus por isso, né? Que Deus cuide da gente, nos proteja, nos ajude a passar por essas tormentas, por essas dificuldades aí, dando glórias a Ele, né? Nos alegrando, né? E vivendo tudo que Ele tem para nós, independente de onde a gente está. Do mesmo jeito que o povo foi abençoado mesmo estando dentro do cativeiro da Babilônia, como a gente viu aqui nesses trechos de Isaías, que a gente também possa ser abençoado pelo Senhor, né? Aonde a gente estiver, vivendo o que a gente estiver vivendo, né? A Kátia, bom dia, Kátia. A Patrícia, sejam bem-vindas. Que joia. Então, vamos continuar lendo ali, que agora eu já nem lembro onde que a gente estava, no 24, né? Parece que nós já lemos o 24, mas não, era ontem, mas tudo bem, vamos lá. A gente leu ali o 23, as profecias contra Tiro, né? Que é uma das últimas aqui, eu acho que é as últimas profecias contra aqueles povos que viviam ali na região onde Jerusalém estava, né? E esse capítulo 24, ele não tem nenhum subtítulo, ó, ele meio que emenda aqui, então é como uma continuação ali do 23 que a gente estava lendo. Então, diz assim, né? Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores.
O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, à sua dona, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, né? Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, será? Que coisa, né? Aqui Deus falando que todo mundo ia passar, todo mundo, não importa, né? O devedor ou o credor, aquele que emprestava, ou aquele que tomava emprestado, o servo, a serva, todo mundo ia passar, né? A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o fogueto dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite por toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação e a porta está reduzida a ruínas. Por que será na terra, no meio desses povos, como o varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabando a vindima, né? Que coisa triste, né? Mas o Senhor alertando o povo, né, daquilo que eles iam passar, dizendo que todo mundo ia passar, porque era algo que estava acontecendo ali naquela natureza que estava ali à volta, né? Como ele mesmo falou, a natureza pranteia, né? A natureza pranteia pela desobediência dos seus moradores, né? Porque transgrediram as leis, porque não andaram conforme os estatutos e alianças eternas. Isso que é interessante, né? Deus fala de alianças eternas. Existe uma lei universal, existe uma harmonia universal que Deus estabeleceu para a terra. E quando a gente transgride essas leis, toda a natureza sofre. Lá em Oséias, ele fala isso, que por conta da desobediência do homem, a natureza padece, né? E aí a gente vê esses desequilíbrios de pragas, é um desequilíbrio da natureza, terremotos, maremotos, é tudo um desequilíbrio da natureza e esse desequilíbrio é causado pelos moradores, né? E saber que nós podemos restabelecer esse equilíbrio, nós podemos restabelecer essa paz, não em nós mesmos, porque a nossa natureza não busca essas coisas, mas na natureza de Deus que habita em nós, né? Nós já lemos esse trecho lá das cartas de Paulo, eu não lembro agora onde está, que fala assim, que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, né? Toda a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus, daqueles que têm essa conexão com o Senhor, cujo Espírito Santo habita dentro do nosso espírito. E isso não é privilégio de sacerdotes, de pastores, não, nada disso. Isso é privilégio daqueles que creem. A palavra diz isso, né? Que a partir do momento que você crê na palavra do Evangelho, que você crê naquilo que foi ministrado e toma isso como verdade, você recebe o Espírito Santo dentro do seu espírito como um selo da promessa. E ele passa a te guiar, te direcionar, né? Para aquilo que Deus tem para você, que é uma vida abundante nessa terra, né? Como Jesus disse, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então ele veio para que a gente tivesse uma vida abundante nessa terra e também uma vida eterna com ele, né? Para isso que Deus veio, para isso que ele nos ensinou, feito
como nós, né? Se tornou homem como nós, para nos ensinar a passar por todas essas coisas, a viver, e deixou ainda ali, né? Levantou homens e mulheres para escrever, para registrar essas histórias, para registrar esses acontecimentos, para que hoje a gente tivesse isso como base. E a palavra de Deus é algo assim tão fascinante que você pode ler ela centenas de vezes, você pode milhares de vezes, você pode ler o mesmo versículo todos os dias e o Espírito Santo vai falar diferentemente ao teu coração, vai trazer para você aquilo que você precisa para aquele dia. É muito impressionante isso, né? Nós estamos lendo aqui o livro de Isaías e para mim parece tudo novo, né? Tudo novo, porque a gente está mastigando ali cada versículo, cada palavra, e a própria palavra diz isso, que a gente precisa meditar na palavra de Deus, porque quando a gente medita, a gente para pensar a respeito, o Espírito Santo tem esse tempo para falar ao nosso coração, para revelar para nós aquilo que Ele quer ensinar para os dias de hoje. Eu nunca imaginei que um relato dos dias de hoje estaria aqui estampado dentro desses trechos do livro de Isaías, né? É muito impressionante isso, o quanto Deus trouxe para nós a luz daquilo que precisava. A Elisângela está falando ali que ontem não teve, Elisângela, estava com problema no Instagram, eu não consegui fazer live ontem, não entrava, né? Dava erro ali, erro, nem lembro como é que era o nome do erro, dava sempre a mesma coisa. E aí quando às vezes chegava a entrar, mas ficava processando, como se ele não encontrasse rede, alguma coisa assim. Mas não era nada localizado aqui, porque as meninas tentaram por lá também. Ontem foi quase o dia todo, assim, a gente não conseguiu fazer nada ao vivo, né? Mas, enfim, né, corrigir. Às vezes faz essas alterações aí, até atualizei o aplicativo, que às vezes é alguma atualização. Mas hoje deu tudo certo, né? Graças a Deus estamos aí, né? E eu vou ler mais esse trechinho aqui, né, do 14, o 15 e o 16, que está bem no finalzinho. Eles levantaram, aqui o subtítulo diz assim, né, a alegria dos justos. Que a Alessandra está falando ali. Eu achei que tinha perdido o horário. Nossa, ontem eu fiquei muito deslocada, assim, né? Fiquei aquele tempo todo tentando e não conseguia. Depois falei assim, nossa, não dá mais, agora já passou o tempo, né? Mas enfim, né? E tudo a gente aprende com tudo, né? E passei o dia assim, de manhã, assim, meio deslocado, assim, parecia que eu não conseguia dar sequência pro que eu tinha que fazer, porque estava faltando alguma coisa, né? Mas muito bom também sentir essa falta e saber que Deus precisa participar do nosso dia para que as coisas fluam, né? Para que tudo aquilo avance. E é muito, muito gostoso a gente poder estar aqui. É uma alegria para mim e eu espero que seja também para você, né? Um momento feliz, né, do nosso dia. Então, eu não posso deixar de lembrar, né? Ontem eu achei tão engraçado que uma pessoa comentou, nem devia estar comentando isso, né? Mas uma pessoa comentou num anúncio que eu fiz, né? Chamando o pessoal para esse evento que a gente vai fazer semana que vem. E daí a pessoa comentou assim, não precisa, né? Eu imagino que ela tava brava, né? Não precisa ficar falando, só rindo, só para vender, né? Eu fiquei olhando aquilo ali, né? Falei assim, meu Deus, até fui assistir um vídeo novo, falei assim, será que eu fiz de errado, né? Ai, meu Deus. É muito engraçado isso, porque essa alegria nunca mais se apartou de mim, nunca mais, nunca mais, nunca mais, desde que eu conheci a luz do Senhor, né? Desde que eu conheci a alegria do Senhor na minha vida, eu acho que eu falo indo. Tem pessoas que se irritam com isso, né? Essa mulher ficou nervosa. Ela disse que eu não passava credibilidade com isso, né? Eu deixei lá o comentário dela, deixa lá, não tem problema, né? Mas é engraçado, assim, o quanto isso é tudo que me move, né? Tudo aquilo que eu sou, hoje eu devo ao Senhor, né? Eu preciso dele na minha vida, todos os dias eu dependo disso, eu dependo dele na minha vida, todos os dias, né?
E se não for essa alegria dele para me mover todos os dias, eu não respiro, né? Eu não respiro. Então é muito bom a gente ter essa dependência do Senhor, né? A gente saber que a gente é dependente dele, que a gente precisa dele para viver, para respirar, né? Ele é o nosso tudo, né? Sem ele, eu sei como eu era, né? Uma pessoa triste, né? Amargurada, sem expectativa nenhuma. E depois que ele iluminou a minha vida, assim, a primeira experiência que eu tive com ele, como eu falei para vocês, foi essa unção, né? Esse poder de Deus que veio assim na minha vida, aquela experiência que eu tive, e eu comecei a rir, né? Eu já contei isso para vocês. E eu não conseguia parar, gente. Eu fiquei 3 dias rindo, doía assim meu maxilar, de tanto que eu ria. Eu não conseguia parar de rir. E às vezes a gente vê algumas pessoas satirizando assim, né? Ah, essas unção que essas igrejinhas aí ficam fazendo, né? Inventando, né? Nossa, aquilo não foi invenção, né? E veio aquela alegria tão grande e eu ria durante o evento, era um retiro até que eu tava. E eu ria. Eu lembro que aquele dia eu ria assim por horas. E acho que eu ri o que eu não ri a minha vida inteira, né? Naquele dia. E no dia seguinte eu ria. Eu parava assim, uns segundos, eu começava a rir, mas um riso, aquele riso assim, intenso. Sabe que quando você para, você começa a rir tanto que quando você para, você fica assim. Mais ou menos assim. Eu não conseguia mais parar de rir, né? E isso faz parte de mim até hoje, né? Até hoje eu sou feliz, eu sou alegre, graças a Deus, né? E tenho meus momentos de tristeza, mas isso não perdura, né? Como a palavra fala, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer, né? E o Senhor nos sustenta. Ele enche o nosso coração de novo de esperança e fala, não, continua, né? Vai dar certo, né? Não desanime, né? Só mais um passo. E assim a gente vai avançando. Quando você olha para trás, você já caminhou milhas, né? E você viu que você passou por dificuldades muito maiores até diante daquilo que você era, né? Porque as dificuldades, elas vão crescendo também à medida que a gente vai crescendo, porque são degraus, são níveis, assim como a gente entra na escola. Você entra no primeiro ano e o teu desafio é contornar certo as letras do alfabeto, né? E dali a pouco você já vai vendo que aquilo que você vai aprendendo um pouquinho mais. Aí quando você fica feliz que você conseguiu juntar todas as letrinhas, aí alguém vem e fala para você que existem números, né? Que você tem que aprender a ler os números e a trabalhar com eles. Então vai aumentando os desafios, só que à medida que vai aumentando os desafios, você vai passando de ano, né? Você vai passando de série, você vai pulando etapas, você vai crescendo, você vai aprendendo mais. Passa para o primeiro, passa para o segundo, passa para o terceiro, para o quarto, né? Eu estou vivendo o 46º, né? Qual série você está vivendo aí na tua vida, né? E a gente vai passando, a gente vai sendo melhor a cada dia com a graça do Senhor, porque se não for pela graça do Senhor, a gente não consegue evoluir e ser melhor a cada dia. Tem pessoas que você encontra que estão iguais, né? Que estão do mesmo jeito de anos atrás, não parou naquilo, às vezes parou até naquele momento, né? E só conseguem falar daquele momento de vida, daquele passado, daquela situação que aconteceu, ela não consegue avançar aquilo, não consegue superar aquilo. Então com Deus a gente avança, a gente é melhor a cada dia, né? A gente vê as coisas de uma forma diferente a cada dia, através das lentes do Espírito Santo de Deus em nós, né? E Ele vai nos ensinando que, apesar das dificuldades, Ele nos lembra que, ó, você está passando por um momento difícil agora, mas lá atrás você já passou também por um momento que você achava que não tinha saída, né? E você conseguiu, então você vai conseguir agora também. Deus vai te dando as referências para você lembrar que o favor dEle, a mão dEle é com você, né? E que vai dar tudo certo, você vai conseguir superar tudo isso e você vai sair melhor do lado de lá. Isso que é o
fascinante, né, da graça de Deus é a gente ser mais do que vencedor em tudo aquilo que Ele colocar sobre as nossas mãos. Nós somos mais do que vencedores, porque a gente não precisa competir com ninguém para ter a vitória, né? Nós já temos essa vitória naquele que venceu tudo por nós. Então a gente só precisa pegar na mão dele e seguir, avançar, olhar para frente, não nos deixar abater pelas dificuldades, porque Ele está conosco, né? E Ele não nos abandona. Ele disse isso, né? Eis que estarei convosco hoje e eternamente, né? Eis que estarei convosco hoje e eternamente, né? E isso nos basta, né? Paulo falou isso, Senhor, a tua graça me basta. E Deus falou isso para ele quando ele estava clamando a Deus por algo que incomodava muito ele, né? E ele refere-se nas cartas como o espinho na carne, né? Ninguém sabe o que era aquele espinho na carne, mas ele sabe o quanto doía aquilo nele, né? Ele sabia que aquilo era uma dor muito grande e ele pediu por várias vezes para Deus tirar aquilo dele, né? E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Ou seja, o meu favor, a minha mão sobre você é tudo que você precisa, né? Não olhe para essa dificuldade, não coloque o teu foco no lugar errado, né? Como diz o salmista, olhe para os montes, é de lá que vem o teu socorro, né? É de lá que vem o teu socorro. Louvado seja o nome do Senhor, sempre, né? E diz assim, aqui nesse trechinho que fala a alegria dos justos. Você vê, Deus acabou de dar uma sentença bem amarga, né? Dizendo que todo mundo ia padecer aquele mal por conta que a terra estava sofrendo aquele desequilíbrio da iniquidade, do descumprimento das leis eternas, daquilo que tinha sido estabelecido para ser. As pessoas andaram tudo ao contrário, fizeram tudo do jeito delas, não olharam para aquilo que era o correto, para o Criador, né? Para a direção que Deus estava dando. E aquele mal sobreveio sobre todos, né? Por isso que a palavra fala assim, para a gente orar uns pelos outros, para a gente orar pelos nossos governantes, porque nós estamos todos dentro do mesmo barco, né? Não importa se o furo está do lado do outro, a gente afunda junto. Então a gente tem que clamar ao Senhor como também participante de tudo isso, né? Não importa se o pecado saiu das nossas mãos, mas nós habitamos no meio do povo impuro, como o Isaías falou lá no começo, né? Ai de mim, né, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E Deus veio e purificou a vida dele. E aqui diz assim no 14, né? Nós estamos lendo o 24, lembrando aí para quem está meio perdido, né? Eles levantaram a voz e cantaram com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar. O nome do Senhor, Deus de Israel, dos confins da terra, ouvimos cantar. Glória ao justo, né? Então, ao mesmo tempo que ele deu aquela sentença, ele falando assim, vocês vão se alegrar de novo, né? Vocês vão poder cantar de novo. Né? Ontem eu estava lembrando do Salmo 137, que é um salmo que fala assim lá de quando o povo estava exilado, né? De quanto essas coisas já tinham acontecido sobre eles e eles estavam lá, eles cantaram aquilo que eles estavam passando dentro do cativeiro, né? Eu não lembro se é nesse salmo que eles dizem, acho que é nesse salmo que eles falam assim, como que nós podemos cantar as canções que a gente cantava lá em Sião, estando passando por tudo isso que a gente está passando, porque os louvores, os outros povos, eles gostavam de ver o louvor do povo de Deus, né? Porque aquilo era um louvor a Deus, e quando você canta ao Senhor, aquele louvor ele é carregado daquela unção de Deus, daquele favor de Deus, né? Os anjos cantam ao Senhor, e a gente cantando ao Senhor, né? Eu creio, os anjos cantam junto com a gente. Então é diferente você cantar uma música e você cantar algo do coração de Deus, né? Proferir algo que vem do coração de Deus. E os povos, as outras nações, gostavam de pedir para o povo de Israel cantar para Deus, né? Cantem os louvores de vocês. Isso alegra a nossa alma, né? E eles falavam, como que a gente pode cantar os cantos de lá,
em terra estrangeira, nós não podemos fazer isso, né? E eles não cantavam. Aí aqui, esse salmo aqui, que é o mesmo salmo daquela música, né? By the rivers on Babylon, que eles falam, né? Debaixo dos rios da Babilônia. When we sit down. Vocês sabem que música que é, né? Vocês são do meu tempo, que eu sei. Então, essa música é esse salmo, né? Então eles falam ali, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, eles lembrando lá das coisas que eles faziam, né? Nos lembrando de Sião, né? Porque eles estavam ali naquele lugar de exílio, naquele lugar difícil, e eles estavam lá lembrando das coisas que eles tinham, da vida que eles tinham lá, quando eles estavam em Jerusalém, né, em Sião, nessa região ali, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos, é aqui mesmo que ele fala, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum dos cânticos de Sião, né? Então eles falam assim, eles pediram, né? Rivers of Babylon, bem isso, é linda essa música, e é um louvor, né? E a letra dela é esse Salmo 137 aqui. E aí eles falaram ali, né, que Deus falou que a alegria ia sair deles, que eles não iam mais ter aquele ânimo de cantar aqueles louvores que eles cantavam, né? Eles não iam mais ter aquela alegria por conta de tudo aquilo que eles estavam passando. E aqui nesse salmo eles estavam relatando isso, né? Então, debaixo lá das margens dos rios da Babilônia, a gente sentava e chorava, lembrando das coisas que a gente tinha lá em Sião. E eles começaram a ver que eles tinham tantas coisas. Só que quando eles estavam lá, nas tantas coisas, eles não conseguiram glorificar o Senhor, né? E começaram a se desviar de tudo aquilo que eles tinham, e aconteceu tudo que aconteceu, né? Por conta da desobediência. Eles andaram conforme o paganismo imperava naquela época, né? Andaram segundo outros deuses e esqueceram do Senhor. Aí ele diz assim, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estrangeira, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se me resseque a minha mão direita, apegue-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não proferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Eles murmurando, né? Falando assim, olha o que vocês estão fazendo com a gente, né? Mas Deus proferiu, eles lembraram lá das profecias, assim, Deus nos feriu, mas vocês também vão ser destruídos. Eles tendo aquilo como um apoio, né, diante de tudo aquilo que eles estavam passando. Eles estavam passando por um momento muito difícil. Aí ele diz, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha que brabeza! Né? De tamanho dor, tamanho sofrimento que eles estavam passando ali, né? Mas aquela dor, aquela revolta que eles estavam vivendo, que dá pra gente sentir lendo esse salmo, né? O nome do salmo aqui é Saudades da Pátria, né? Eles estavam sentindo falta da liberdade que eles tinham, da alegria que eles tinham. Eu acho que o que mais estampa aqui nesse salmo é isso. Eles sentiam falta da alegria que eles tinham, né? E eu falando aqui da alegria hoje também, né? A alegria do Senhor, a gente precisa dessa alegria do Senhor. A gente precisa da alegria do Senhor para a gente seguir a nossa vida, né? Sem aquela alegria, nós somos escravos. Sem aquela alegria, a gente não tem vida. Sem aquela alegria vem a amargura, vem o rancor, vem o ressentimento, né? Vem toda essa mágoa que eles estão relatando aqui nesse salmo, né? Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha que coisa para se falar. Mas eles estavam sofrendo por falta daquela alegria que eles tinham lá. Ele falou assim, nós não temos mais ânimo. Agora tudo que a gente faz é sentar nas margens desses rios aí e chorar, lembrando daquilo que a gente tinha lá na presença de Deus, né?
daquilo, do quão alegre nós éramos, né? A gente cantava, a gente se divertia, e agora aqui a gente não tem mais essa alegria do Senhor. Deus deixou eles passarem por aquele lamento, para eles sentirem a importância de tudo aquilo que eles tinham, né? Do quanto era precioso tudo aquilo que eles tinham, do quanto eles precisavam daquela alegria do Senhor, né? A palavra fala isso, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Beijo, Jana, minha amiga querida, saudade de você, saudade. A Kleina, a Nilcele entrou agora, a Ana também, beijo, Ana. A Sônia, a Miriam, que joia, né? Deus é maravilhoso, que a alegria do Senhor irradia aí no seu dia, te encha em nome de Jesus, que essa unção do Senhor, essa força do Senhor se manifeste em tudo aquilo que você fizer, não só no dia de hoje, mas até o final dos seus dias. Busque isso do Senhor, porque Senhor, eu quero experimentar da tua alegria, eu quero que a tua alegria preencha os meus dias, que a tua alegria faça parte de tudo aquilo que eu sou, porque é isso que me fortalece, é disso que eu preciso para cantar, né, louvores ao Senhor, para bendizer o teu nome, para lembrar, né, para ver todo aquilo, a grandeza de tudo aquilo que o Senhor faz por mim, dia após dia, né? Sem alegria a gente só vê as coisas ruins, só vê a murmuração, né? Não se lembra dos feitos do Senhor. E a gente precisa ter no nosso coração a lembrança daquilo que Deus é na nossa vida, de tudo aquilo que Ele já nos fez, de tudo aquilo que Ele já fez por nós, e que da mesma forma que Ele nos socorreu nos momentos difíceis, Ele vai ser conosco hoje e eternamente, e a palavra dele não muda, né? Essa é a promessa dele para cada um de nós. Amém? Deus abençoe grandemente. Amanhã estamos aqui de novo, né? Se Deus quiser. Que bom! Fico feliz da gente ter sentido falta, né? E a gente não precisou ficar longe 70 anos, como o povo ficou, né? Lá exilado. Um dia a gente sentiu falta de estar reunido na presença de Deus, né? Que a gente não deixe nunca a nossa alma sentir falta, mas que a gente possa ser alimentado dia após dia, né? Não vamos nunca mais sentir falta do Senhor. Que Ele seja presente todos os dias na nossa vida, enquanto a gente respirar aqui nessa terra. Amém? Beijo grande, gente. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos aqui de novo. 6h16.